o dominador do submundo. Sem qualquer aviso, o mundo ele acabou sendo devastado por criaturas malignas. Todos os seres humanos acabaram perdendo algo. Se não fosse a perda de algum bem material, era algo bem mais precioso para eles, que foram até perder a família deles. E depois de muito choro e dor que percorria pelo ar, antes do governo jogasse uma bomba nuclear no local onde era mais habitado pelas criaturas, alguns humanos apresentaram uma grande evolução. Esses humanos foram chamados de caçadores. Eles despertaram vários outros tipos de coisas que eles poderiam fazer. E essas coisas aleatórias que não fossem simplesmente poderes, fez com que os caçadores, quando despertassem, não fossem chamados de trabalho, e sim profissão do que eles despertariam. Poderiam ser floristas, poderiam ser cozinheiros, entre outras coisas, além de ser caçadores. Você literalmente não sabia qual seria a sua habilidade. Shang, ele sempre sonhou em ser um aventureiro, igual seus pais que faleceram há muito tempo atrás. Os habitantes, eles recebem uma mensagem ao despertar. Basta eles eliminar um monstro. Shang, ele fez tudo certinho. Entretanto, as suas habilidades não condiz com seu corpo. Por isso que ele acabou virando um sem profissão. Por ele não ter algo para lapidar para ficar mais forte, então quando ele entrava nas dungeons, ele não poderia evoluir, já que ele não teria algo para aperfeiçoar. E percebendo que ele não poderia evoluir seus músculos, então ele focou na parte mais essencial, que é o cérebro. Shang, ele resolveu catalogar tudo o que acontecia nas masmorras, para que ele se tornasse um guia nas masmorras. E não só isso, ele resolveu ir nas lojas para poder ver os itens que tinha nessa loja e catalogar coisa por coisa, para ser também um bom vendedor. Vai que ele acha um grupo que ele possa vender as coisas, então ele vai auxiliar essas pessoas. Mas nem tudo são flores para ele. Por ele ser um caçador sem profissão, ele geralmente acabava sendo intimidado por outros caçadores aleatoriamente. Até simplesmente um gesto dele querer simplesmente ir embora era uma coisa que fazia com que esses caçadores batiam nele. Além dessa humilhação constante que ele tinha, ele adquiriu uma doença chamada fluxo de mana, que faz com que o corpo do caçador transborde mana, literalmente levando a combustão no corpo dele. Esse usuário, ele sente uma dor tremenda por todo o seu corpo. A vida, ela sempre amou dar uma rasteira em Shang, e ele, já sabendo qual seria o seu lugar, ele resolveu aceitar trabalhar nas masmorras como um coletor de materiais. Infelizmente, o sujeito que agrediu ele mais cedo estaria lá. E logo que viu ele, resolveu continuar fazendo bullying com ele. O mesmo não percebeu que o mal estava perto dele, tramando entre as sombras como uma cobra rastejando. Shang, ele achou que simplesmente seria um trabalho que ele iria fazer e iria embora. Só que quando eles estavam terminando o trabalho, e ao se distrair, ele foi atacado pelas costas e começou a ser espancado por um dos capangas do agressor dele. Por ele ser muito fraco, ele sabia que ele iria morrer. E quando seu corpo finalmente cedeu à vida, ele simplesmente acabou morrendo. Por sorte, ele acabou despertando antes do último suspiro, assim sendo encaminhado para o submundo. Lá ele foi recebido pelo guia do inferno, que falou para ele que ele estava no limbo entre a vida e a morte, e tudo o que ele precisava fazer para que ele pudesse retornar para o mundo dos vivos é achar a verdadeira cabeça do rei Yama. Reencarnando como um gênio prodígio de uma família prestigiada, era uma vez uma criança que nasceu sabendo a dor do abandono. Agric, ele perdeu muito devido a uma guerra que havia entre o reino Drekk e o reino Alteon. O seu pai era um soldado do reino de Drekk, e ele acabou perdendo a sua vida perante aquela guerra. A sua mãe, por ser uma viúva de guerra, ela não sabia o que fazer, e aos poucos ela foi se deixando ser consumida pela depressão, assim definhando lentamente, até o dia da sua morte. Por ser um órfão de guerra, no começo ele começou a chorar, sem saber o que fazer. Assim que ele percebeu que a fome era maior do que o seu choro, ele percebeu que ele precisaria sobreviver, para que um dia ele pudesse ter uma carreira e uma família, e não fazer com que seus filhos permaneçam e vejam essa dor que ele sentia. Como o país estava em guerra, e eles estavam precisando de mão de obra, ele resolveu carregar materiais dos soldados e limpar para eles o conjunto de guerra deles. Quando ele teve uma idade suficiente o bastante para segurar uma espada, ele acabou se alistando no exército do seu reino. Com apenas 12 anos, ele acabou despertando como um espadachim de 2 círculos. Isso foi um embate muito grande, ele percebeu que ele ficou muito mais forte. E aos 14 anos, ele acabou se tornando um comandante. Por ser um espadachim de 4 círculos, já encaminhando para o 5º, sem receber nenhum tipo de treinamento especial, Agric foi considerado um gênio do reino. E o seu reino queria oferecer para ele um título de elite. Ele percebeu que era só ele finalizar aquele último embate daquela guerra que ele poderia ser livre. Infelizmente, já sabemos o velho ditado: quando o santo ele é bom, é melhor desconfiar. Um guerreiro que era de 6 círculos, que era do reino de Ateon, sabendo que Agric estaria naquela linha de frente, ele simplesmente resolveu ir até lá para completar seu embate com ele. Infelizmente, nosso prota ainda era muito fraco comparado àquela pessoa. Ele era muito mais velho que o nosso protagonista e também tinha muita experiência em batalha. Depois de ter uma luta até a morte com ele, sabendo que não poderia vencer, aquele que nasceu na guerra teve o seu fim na guerra. Algo ou alguém queria saber como é que seria o desenvolvimento de Agric se ele tivesse nascido numa família instável.
fazendo com que ele renascesse no reino rival que ele estaria enfrentando, agora com outro nome, Danny Soccer. Como qualquer pessoa reagiria naquela situação, ele ficou realmente sem entender nada. Então ele resolveu simplesmente investigar o que estava acontecendo para saber, para ele ter mais informação sobre aquela família. E depois de 2 meses observando, ele percebeu que ele era filho de um conde. A família dele era uma família bem famosa. O seu pai ele era um lanceiro muito famoso no império. E a sua mãe era uma grande assassina aposentada. E até as suas irmãs mais velhas eram pessoas muito poderosas. Uma das suas irmãs era uma maga muito poderosa de 3 círculos. Ela era considerada um gênio. E a sua outra irmã, ela era uma invocadora. Agric, quer dizer Danny, mesmo sabendo que vai ser difícil se adaptar, dessa vez ele pretende viver um pouco essa vida, já que agora ele vai ter uma família. Mesmo sabendo que não é uma família nada convencional, já que ele vai ter que aprender todas as habilidades deles. Ser um assassino, ser um lanceiro, ser um mago e ser um invocador. O herói lendário estuda numa academia de honra. Há mais ou menos 5.000 anos atrás, o mal finalmente ganhou o seu nome. Erebus, ele era o senhor do abismo. A sua maldade era tão nojenta que nem os seres humanos mais perversos conseguiam replicá-la. Depois de sofrer tantas injustiças no mundo, 4 pessoas foram chamadas de heróis. Essas pessoas eram a sacerdotisa da constelação, a arquimaga Luna, o ferreiro divino Dueno, o cavaleiro da besta Iron e o rei dragão sábio Lisana. Juntos eles finalmente deram fim em Erebus, que era o mal absoluto. Isso era uma história que uma mãe contava para o seu filho Léo. A história dos 4 grandes heróis. Porém, Léo sabia algo que ninguém sabia. Dentre os 4 heróis, existia um humano chamado Kylie. Ele foi o último sobrevivente que acabou sobrevivendo à investida de Erebus. Lissandra usou as últimas forças que ela tinha para reunir a essência de todos os heróis para jogar para dentro de Kylie, para que ele pudesse enfrentar aquele mal que estava por vir. E depois de dias, talvez meses ou anos batalhando, ele finalmente conseguiu vencer Erebus e acabou derrotando o mal pela raiz. Uma coisa que ele não entendeu, por que o seu nome não era citado nos registros junto com os 4 heróis? No começo aquilo ali incomodava ele, já que o nome dos heróis percorriam por todos os reinos. A escola Imperial Melan, que ele fazia parte, sempre tinha um dia específico no final da aula para lembrar dos 4 heróis. Léo ele já tinha 15 anos e ele ouvia sobre esses heróis sempre, que eram os melhores amigos dele. Para honrar as memórias deles, ele deixou pra lá essa parada do porquê o nome dele não tá nas escrituras. Deve haver algum motivo do porquê o nome dele não está nos registros. Era isso que mantinha ele sã. Mas ainda tinha umas perguntas que ele precisava se fazer. Além do nome dele não estar no registro, por que nesse século está difícil se comunicar com os deuses? Léo Plovir ele resolveu seguir o fluxo para onde os deuses estavam levando ele. Pelo menos ele tinha uma família dessa vez, ele era um nobre. E o corpo dele atual é melhor que o corpo antigo. Esse corpo é mais forte, fica mais forte conforme ele treina. Quando ele era Kylie, ele não tinha essa força que esse corpo teve. Talvez se ele tivesse nesse corpo, ele poderia ter conseguido lutar mais com seus amigos. E não precisaria de ninguém no fim. Uma coisa ele sabe, quando um aluno está prestes a se formar, eles são encaminhados para a Academia Luminé. É uma academia onde tem muitos registros dos heróis, mas lá é muito difícil de entrar, só os mais fortes mesmo e que realmente tem um nome muito pesado na família conseguem entrar. Léo ele sabe que ele precisa treinar para ficar um pouco mais forte para conseguir entrar nessa academia, por isso a própria mãe dele, que era uma pessoa muito poderosa, treinava ele pessoalmente. E ele pretende usar essa força que ele tem e a família dele para poder conseguir entrar na academia, para ver esses registros, para saber as respostas que martelam em sua mente. Mas não vai ser tão fácil assim. O domador genial da academia. Todos sonhamos em reencarnar em alguma coisa. Só que só o fato da reencarnação é algo que você precisa ter muita sorte. Você pode reencarnar em outra vida como um ser inanimado, como por exemplo uma pedra ou se tornar uma barata. Só o fato de você se tornar um ser humano nessa outra vida já é um grande caminho andado. Nosso protagonista teve uma sorte de se tornar humano, mas também um azar de se tornar um vilão de uma novel, que ele deu há muito tempo atrás, só de relance mais ou menos. Seu personagem não teve muita relevância na obra. Ele seria um vilão de 3ª categoria que iria morrer antes do começo da história começar de verdade. Ele não teve nem tempo de pensar, já que a porra do seu personagem, que era o Han Si-han, ele já estava literalmente cavando a própria cova. Ele era uma pessoa muito poderosa, porém ele não conseguia controlar o seu poder, então ele não poderia fazer magia. Vendo isso, o personagem dele estaria dando um passo para se tornar um vilão. Os vilões desse mundo são a Academia de Magia Negra. Ele realmente estava tentando entrar na organização de magia negra. O herói da novel, que era o Lee, ele irá caçar todo mundo que tem esse poder de magia negra, porque essas pessoas só vão trazer o caos pro mundo. As pessoas que utilizam magia negras, elas têm simplesmente um tipo de rastreamento nelas, que é através de um pacto que elas fazem. Por isso que elas começam a usar magia negra.
Nosso protagonista ele teve até um pouco de sorte, já que Han ainda não tinha feito o pacto. Então ele percebeu que ele precisava sair dessa situação que o Han colocou ele. Por sorte, o guia que estava guiando ele para até a sala para ele formar um pacto, recebeu uma mensagem que estava tendo uma invasão e resolveu falar para ele esperar enquanto ele resolveu aquele problema. Quando ele resolveu fugir daquele lugar, ele acabou recebendo um sistema. Esse sistema deu a primeira missão para ele, depois de sincronizar com ele, e diz para ele que ele realmente vai mudar a história. E deu a missão para ele de fugir daquele ambiente aonde o personagem dele acabou colocando ele. Por ele ter fugido do culto demoníaco, ele percebeu que agora ele seria o inimigo deles. Eles poderiam achar que ele também era uma das pessoas que invadiu ali. Ele sabia que nada que ele fizesse ia fazer com que eles perdoassem ele ter fugido. Por isso que ele resolveu meter o pé dali. Como ele não conhecia o personagem dele, já que era uma pessoa bem irrelevante, ele não sabia como fugir dali. Então ele simplesmente saiu correndo. Correndo para lá e para cá, ele acabou achando uma porta. Essa porta estava trancada. Com força normal, ele não conseguiria abrir aquela porta. O personagem dele tinha muito poder mágico, mesmo sendo vilão. Só que ele não conseguiu utilizar esse poder, já que ele não conseguiria controlá-lo. Ele se lembra que o protagonista da novela também tinha esse problema de não controlar o poder. Só que o protagonista teve ajuda para aprender a controlar esse poder. Era simplesmente guiar o poder até uma região específica do corpo. E ele conseguiu fazer isso. Só que ele não conseguiu abrir a porta. Mesmo ele não conseguindo abrir aquela porta, ele acabou libertando algo. Uma criatura acabou vindo até ele. Por eles ter demonstrado algum tipo de empatia entre os dois, ele acabou ativando uma classe secreta, que era uma classe de domador. Essa criatura acabou formando um contrato com ele. Ouvindo o barulho dos inimigos vindo até ele, ele acabou dando uma ordem para aquela criatura abrir aquela porta. E a criatura conseguiu abrir aquela porta. Assim que ele conseguiu finalizar aquela missão, sabendo que ele não tem nenhum lugar seguro para ir, ele resolveu ir para o pior lugar que ele poderia ir. Onde o personagem dele passou pelo inferno, que era para a Academia Adel. Teremos que ver aos seus olhos como é que ele vai conseguir sobreviver a essa história. Se vai sobreviver, é claro. A dama que invoca monstros. As lendas sempre tratam os monstros como os vilões. A Harmonia, ela não compactuava com esses pensamentos. E por isso a mesma não ficava perto dos humanos, só observando eles de longe. Os monstros, diferente dos humanos comuns, eles sentiam a bondade vindo da Harmonia. Diferente dos humanos comuns, ela tinha um cheiro muito doce para eles. Mas nem sempre foi assim. A Harmonia, ela era de uma família nobre. E ela acabou recebendo um presente de um monstro. Todos temiam os monstros. Mesmo que os monstros demonstrassem uma atitude dócil perto dela, as pessoas ainda achavam que os monstros eram os vilões. O seu pai, ele enfrentava vários tipos de discussões com os outros nobres, pois eles tinham medo dos monstros. A única maneira dos monstros pararem de frequentar a vila era se a Harmonia não estivesse mais lá. Sem eles perceberem que ela também estava ali observando de longe a discussão, temendo que os pais delas tivessem que fazer esse sacrifício, a Harmonia ela resolveu liberar os seus pais desse fardo. Com receio de ser abandonada, ela simplesmente resolveu ir embora. Foi assim que ela acabou sendo adotada pelos monstros, e isso foi 17 anos atrás. E agora ela está vivendo em Wart Forest. Ela era muito feliz lá, com todos os monstros, mas o contato humano já é outra coisa que ela queria muito experimentar, fazendo ela querer ir na vila dos humanos, para experimentar as culinárias, os gostos dos humanos, já que ela sempre vivia com os monstros. Porém os humanos tinham uma certa de troca. Eles utilizavam dinheiro. E na floresta ela não tinha dinheiro. Ela pegava, colhia, plantava e comia. Então não precisava de dinheiro. Mas por sorte ela trouxe uma joia, sabendo que daria para trocar por dinheiro. Os humanos amam joias. E procurando uma loja para fazer essa troca, para trocar a joia por dinheiro, ela acabou vendo várias pessoas curiosas ao redor de um cartaz. E nesse cartaz estava dizendo que estava reunindo pessoas, mercenários, pessoas que têm algum tipo de valor para poder enfrentar monstros e matar monstros. E ela percebeu que o Wart Forest, que era onde ela morava, seria o ponto de iniciação dos humanos para começar a atacar os monstros. E ela sabe que isso é muito ruim para sua vila e para ela própria. Então ela pensou que se ela pudesse conversar com o líder dos humanos, ela poderia abrir os olhos dele para que ele pudesse entender o lado dos monstros, também ser essa mediadora entre ambos, para que ninguém se atacasse e todo mundo vivesse feliz. Mas ela precisaria ir até a capital e ela não tinha dinheiro para contratar uma carruagem para levá-la, já que a viagem é muito longa. Então ela resolveu procurar a loja para poder vender aquela joia que estava com ela. Quando ela chegou lá, o vendedor achou que ela era uma pessoa inocente, que ela não sabia o valor da joia. Aquilo ali não era uma joia, aquilo ali era uma pedra mágica. Como ela cresceu desde novinha com os monstros, ela não sabia da maldade humana, da malícia. E alguns monstros ensinaram para ela que ela não precisa ser má, mas ela precisa demonstrar uma maldade para as pessoas não abusarem da boa vontade dela. E um cliente que viu aquela situação, aquela encenação dela, e também resolveu comprar. E o dono da loja também queria comprar porque era muito cara aquela pedra. A Harmonia ela era uma pessoa bem justa. Como ela foi para vender para o dono da loja, ela resolveu continuar vendendo para ele. E agora teremos que ver aos olhos de Harmonia como será que vai acabar esse banho de sangue. Será que vai ter uma paz? Será que ela vai se apaixonar? Ou será que simplesmente tudo será jogado no lixo?